Saudações rubro-negra, você está no Notícias Podcast do Flamengo. Nos apoie inscrevendo no canal e deixando o seu like. Agora vamos ao que interessa. A discussão de hoje, olha, ela se concentra numa das negociações mais ambiciosas e complexas do futebol brasileiro recente. A ofensiva do Flamengo para contratar o centroavante Caio Jorge, que está hoje no Cruzeiro. As informações que a gente tem apontam para uma proposta que, se for concretizada, seria o maior investimento financeiro da história do clube num único atleta. A negociação envolve cifras altíssimas e, claro, a resistência firme do clube mineiro. Então, a questão central é a seguinte: a insistência do Flamengo nessa contratação diante de um custo que parece proibitivo é uma demonstração de poder, uma jogada estratégica necessária, ou representa, no fim das contas, um risco financeiro e tático desproporcional. Eu vou defender que este é um movimento audacioso, sim, mas justificado pela capacidade financeira e pela ambição que definem o Flamengo atual. E eu vou argumentar que, nos termos que estão sendo apresentados, a negociação flerta com a imprudência. Eu questiono não só a racionalidade do investimento, mas a própria viabilidade da operação, sabe? Isso pode se tornar um precedente perigoso de como o poder financeiro pode, às vezes, levar a decisões estrategicamente equivocadas. A minha posição se baseia numa realidade financeira que é, assim, inegável do Flamengo. O clube fechou a temporada com um faturamento recorde de 2 bilhões de reais e uma declaração pública do presidente de que teria um orçamento de até 1 bilhão para contratações. Nesse contexto, a busca pelo Caio Jorge não é um capricho, né? É uma consequência natural e eu diria até necessária desse status. Fazer uma oferta dessa magnitude, mesmo que ela seja recusada de início, é um recado muito claro de poder para o mercado. Demonstra que o Flamengo opera, numa estratosfera financeira diferente, capaz de superar qualquer concorrente aqui na América do Sul. E, além disso, não podemos ignorar que o Caio Jorge é um sonho antigo. Isso indica que ele preenche uma lacuna técnica e tática que já foi identificada há tempos pela diretoria. A proposta inicial, que envolvia o Everton Cebolinha e 22 milhões de euros, foi uma tentativa criativa de otimizar o elenco. E a disposição em aumentar essa oferta só mostra a seriedade do clube em atingir um objetivo que considera fundamental. A minha perspectiva é um pouco diferente. Você fala em consequência natural e eu vejo como um passo perigoso. A negociação, do jeito que ela se desenha, é financeiramente imprudente e, para mim, estrategicamente questionável. O Cruzeiro não estabeleceu apenas um preço alto, ele estabeleceu um preço de 50 milhões de euros, um valor que as próprias fontes descrevem como fora dos padrões de mercado. O clube mineiro não demonstra, qualquer urgência ou necessidade de vender o jogador. Muito pelo contrário, eles detêm todo o poder na negociação. O Caio Jorge tem um contrato longo, até meados de 2029, a permanência dele foi em pedido expresso do técnico. E, o mais importante, o Cruzeiro não tem o menor interesse em reforçar um rival direto. A insistência do Flamengo nesse cenário, que é tão desfavorável, pode ser interpretada não como força, mas como teimosia. Isso infla o valor de um atleta e cria um precedente que pode assombrar o clube no futuro. A própria estrutura da oferta inicial ela já nasceu frágil, porque fontes do Cruzeiro indicaram rapidamente que o Cebolinha não era o alvo principal deles. Eu entendo seu ponto sobre o poder de barganha do Cruzeiro, claro, mas eu discordo sobre a racionalidade do valor. O conceito de caro é relativo, né? Ele precisa ser contextualizado. Para um clube com um orçamento declarado de 1 bilhão de reais para contratações, investir uma fração significativa disso para adquirir um ativo estratégico, jovem, com potencial de revenda e que, ao mesmo tempo, enfraquece um concorrente direto, essa é uma decisão perfeitamente defensável. Não se trata apenas de comprar um jogador, se trata de fazer uma declaração de domínio. O Flamengo não está só comprando um atleta, está comprando poder de mercado, está mostrando que pode atingir valores que outros clubes brasileiros nem sonham em oferecer. É uma jogada de xadrez num tabuleiro muito maior que o campo. Mas esse argumento tem uma falha fundamental.
Poder financeiro não deve anular a necessidade de uma gestão criteriosa, inteligente. Pagar um valor tão acima do mercado por um jogador que já atua no Brasil distorce todo o ecossistema. Isso cria uma inflação generalizada que no futuro vai prejudicar o próprio Flamengo. Deixa eu ser mais claro. Na próxima janela, quando o Flamengo for negociar com um clube da Série B por um jovem promissor, esse clube vai olhar para a transação do Caio Jorge e vai pensar, bom, se eles pagam 50 milhões em um, por que eu venderia o meu por 2? O Flamengo estaria criando um padrão inflacionado contra si mesmo. Mas você não acha que está generalizando um pouco? A negociação por um atleta do calibre e da importância estratégica do Caio Jorge não pode ser usada como régua para todas as outras contratações. O mercado sabe distinguir. É uma operação de exceção, um blockbuster, não o padrão do dia a dia. Eu discordo que o mercado saiba distinguir tão bem assim. Um precedente dessa magnitude, ele reverbera. E vamos colocar os números em perspectiva para entender a dimensão do que a gente está falando. 50 milhões de euros. Isso é mais que o dobro da maior contratação da história do futebol brasileiro. A gente está falando de um valor que clubes europeus de ponta da Premier League pagam por jogadores já consolidados lá, não por uma transferência interna no mercado sul-americano. A multa de 100 milhões de euros que está no contrato, ela existe como um mecanismo de proteção do Cruzeiro para assustar, não como um balizador realista de preço. O Flamengo estar disposto a se aproximar de valores proibitivos não é um sinal de força, mas sim de que está aceitando jogar nos termos do adversário. E quando você faz isso, você já perdeu parte da batalha. É um argumento forte, mas você já considerou que essa disposição é em si mesma a estratégia? O Flamengo está explorando todas as vias possíveis. A primeira oferta foi uma tentativa de incluir um jogador, o Cebolinha. Isso não avançou. Agora o clube estuda o caminho natural nesse tipo de negociação, aumentar a proposta monetária. A menção de que o Cruzeiro também se interessa pelo Luiz Araújo, embora o Flamengo não queira negociá-lo, prova que existe um diálogo. Quer dizer, a diretoria está ciente das moedas de troca que possui. Não é uma reação passiva, é uma adaptação tática na mesa. Abandonar um alvo prioritário, um sonho antigo, no primeiro obstáculo, isso sim seria um sinal de fraqueza. A persistência demonstra comprometimento. A minha dificuldade com essa perspectiva é a seguinte. Essa persistência não beira a teimosia? Com a primeira proposta recusada e a informação clara de que o Cebolinha não é a prioridade, a posição de barganha do Flamengo se torna extremamente fraca. O clube parece estar só reagindo às demandas do Cruzeiro, em vez de ditar os termos da conversa. E isso me leva a uma pergunta mais ampla. Com recursos tão vastos, não seria mais inteligente buscar alternativas no mercado internacional? Talvez uma negociação por um jogador de nível semelhante pudesse acontecer em termos mais favoráveis, com menos rivalidade envolvida? Insistir num único alvo que se mostra quase inatingível pode ser visto como uma falha de planejamento, uma falta de plano B, C ou D. Eu vejo de outra forma. Não é falta de alternativas, é convicção no alvo principal. A comissão técnica e a diretoria identificaram no Caio Jorge um conjunto de características que eles consideram ideal, único para o projeto. Buscar uma alternativa seria admitir que se contentam com menos que o ideal. E o Flamengo de hoje ele não se contenta com o plano B, ele vai atrás do plano A com toda a força. Essa convicção, essa busca pelo alvo prioritário é o que diferencia um clube que administra de um clube que domina. É uma mensagem para o próprio elenco e para a torcida. Nós queremos o melhor. Mas até que ponto a busca por um sonho justifica ignorar as condições de mercado? Não há um risco de a diretoria estar agindo com o coração e não com a calculadora? Inflar o valor de um ativo simplesmente porque o deseja há muito tempo é uma armadilha clássica. Isso nos leva ao debate do impacto real versus o impacto simbólico. Você fala muito no recado para o mercado, mas que recado é esse, na prática? O recado é fundamental. E o impacto simbólico e o prático eles estão ligados aqui. A contratação do Caio Jorge por um valor recorde seria a prova definitiva da dominância financeira e esportiva do Flamengo. E esse recado para o mercado que eu menciono, ele tem um efeito prático duradouro.
Ele pode dissuadir rivais em disputas futuras por outros atletas. Quando o Flamengo entrar na briga por um jogador na próxima janela, os concorrentes vão pensar 2 vezes, sabendo que o clube tem a capacidade e, mais importante, a disposição de ir até o fim. É um investimento no presente e no futuro do seu poder de barganha. É estabelecer um novo patamar. E isso tem um valor estratégico que vai muito além do desempenho do atleta. Desculpa, mas eu simplesmente não consigo concordar com essa lógica. O foco deveria ser no impacto prático, não num simbolismo que pode ser mal interpretado. O recado enviado pode não ser o de poder, e sim o de que o Flamengo está disposto a pagar qualquer preço, o que no mundo das negociações é um sinal de fraqueza, não de força. O verdadeiro poder se manifesta na capacidade de fazer contratações inteligentes, eficientes, não apenas as mais caras. Gastar 50 milhões de euros num único jogador, tirando-o de um rival brasileiro, pode gerar manchetes, mas o impacto prático precisa se justificar. Esse mesmo valor, ou até menos, poderia trazer 2 ou 3 reforços de altíssimo nível de outros mercados, compondo um elenco mais forte. A inteligência está na alocação de recursos, não na demonstração de força bruta. Mas inteligência, neste caso, é reconhecer que certos jogadores-chave transcendem a análise de custo-benefício tradicional. Eles são peças que definem uma era, que mobilizam uma torcida, que intimidam adversários. Trazer o Caio Jorge não é só preencher uma vaga no ataque, é dar um passo para garantir a continuidade da hegemonia. É uma aposta na manutenção de um ciclo vitorioso. E às vezes, para se manter no topo, é preciso fazer movimentos que o mercado considera irracionais, mas que, do ponto de vista da ambição, fazem todo o sentido. Essa ideia de jogador que define uma era é em si uma aposta de altíssimo risco. Para cada jogador que realmente corresponde a essa expectativa, quantos outros contratados sob a mesma lógica não entregam o esperado? E o que acontece se o impacto prático em campo não justifica o investimento gigantesco? O clube fica com um ativo supervalorizado, um salário altíssimo na folha de pagamento e, o pior, um precedente perigoso que ele mesmo criou. A lógica de que os fins justificam os meios é muito arriscada quando os meios envolvem distorcer o mercado e comprometer uma parte tão significativa do orçamento numa única peça. Ao final, eu acho que a discussão evidencia que a investida por Caio Jorge é muito mais do que uma simples transferência. É uma declaração de intenções do Flamengo. Representa a disposição do clube em usar seu poderio financeiro, que é sem precedentes, para assegurar os melhores talentos e se manter no topo. É um movimento audacioso, sem dúvida, mas totalmente condizente com a estatura que o clube alcançou. Por outro lado, o debate ilumina os perigos de uma negociação que parece guiada mais por uma demonstração de força do que por uma análise fria de mercado. O preço proibitivo, a posição inflexível do Cruzeiro, tudo isso levanta dúvidas pertinentes sobre se este é o uso mais eficiente dos vastos recursos do clube. A questão que fica é se a emoção de realizar um sonho antigo não está se sobrepondo à racionalidade estratégica. A profundidade dessa negociação, envolvendo cifras recordes, a rivalidade e as diferentes filosofias de gestão, mostra que a decisão final, seja ela qual for, terá ramificações que vão muito, muito além do campo de jogo. Exato. A análise que fizemos aqui oferece uma visão clara das teses em conflito, deixando a conclusão sobre se isso seria uma jogada de mestre ou um passo em falso, como sempre, em aberto para a interpretação de cada um.